Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você seja bem-vindo a mais um episódio do Santo Podcast. Eu sou o Jonathan Marques com Giovanni Claudino mais uma vez. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem. Mais uma semana, né? Isso. Mais uma semana, graças a Deus. E que você possa ter um dia, uma tarde, uma noite maravilhosa. É verdade. Sabe o que é legal? A gente tá na aberta. Agora vamos ver se o cara é bom. Tá na aberta, mas eu quero falar agora com você. Agora eu quero falar com você, sim. Você que está acompanhando o Santo Podcast pela primeira vez, nós estamos no 11º episódio, Giovanni Claudino. Que maravilha, né? Que maravilha. E tu criticou o Arthur, mas ele tá ligado. Não, o cara é agilizado, entendeu? O guri tá ali, tá pronto. Recebe pra isso. Não recebe, não recebe. Mas poderia nada. Receber tranquilamente. Poderia receber. Poderia. Se você se tornar um mantenedor, ele poderia estar recebendo. Pronto, recebe que essa é de graça pra igreja. Bom, nós estamos aqui já... Vamos ir aí para o terceiro mês, vários podcasts gravados já, e isso é muito legal porque a gente vê que até aqui nos ajudou o Senhor, né, Giovanni? Maravilha, né? E a gente pensou que era mais fácil, não é? Eu tenho dois amigos que estão começando um podcast e eles gravaram 6 e desistiram, não lançaram nenhum ainda. Não, mas o interessante é a gente pensar que... Nem lançaram, eles ficaram no 6 e gravaram e não vai. O nosso, até sair realmente, de fato, o Santo Podcast... Durou. A gente gravou já uns 6 também, no mínimo, que nunca saíram, né? Verdade. Com o Joilson. Com o Joilson está em São Paulo, milionário. Isso. Ele São percebeu que o Mamon o chamou para si. Escolheu um Deus para adorar. Um Deus minúsculo. Escolheu um Deus. Tá lá, milionário, andando de Mercedes, morando no trabalhando no Masterchef. Não, milionário. Não, tá. Milionário. Aí, só para tu ver. E depois também tivemos a presença do JR. Milionário também. Milionário, virou político. Assessor político. Esse, não. O cara comprou uma câmera que parece uma bazuca. Isso. Né? E nós estamos aqui pedalando. Porque a vida do crente é essa. Pedalando, tá? Eu nunca. pedalando. Pois é, porque tu olha para os discípulos. Todo mundo só na reba. A gente leu tanto as cartas os evangelhos e principalmente as cartas de Paulo, que a gente fez questão de ser igual a Paulo. Miserável. Não. Um miserável. Isso. Porém... Mas glória a Deus. Porém, abençoados pelo Senhor. Não que Joilson e Jota não estejam. Não, né? Eu acredito que ali tá difícil. Um abraço pro Joilson, nosso irmão. Estamos brincando, obviamente. É um irmão temente a Deus. JR também. Ele podia dar o dízimo para nós, né? Também seria interessante, né? Nós bancávamos uns 10 mil de salário para ele. Daí o negócio ia ser bonito. Quero agradecer ao Belas Artes. Nós estamos aqui no estúdio do Belas. Também agradecer ao Arthur, que está aqui dando todo o suporte, né? Mandar um abraço também para a galera do Box 91, né? O querido Marco com o maravilhoso lá. Isso, Nascimento. O Nascimento, Capitão Nascimento. A galera também do Bom Samaritano, né? E nós estamos por aí. Em breve, nós teremos aqui, por que não, uma pizzaria. Uma pizzaria. Né? Porque crente gosta de comer. Gosta de comer. Uma, tá? É uma. Vamos pensar nesse nicho. Isso. Vamos pensar nesse nicho, igreja. Crente gosta de comer, nós também. Crente, ele quer arrumar um pretexto para comer. Isso. Então ele faz um podcast. Isso para comer. A finalidade era chegar aqui e a gente ter. O intuito era isso. A gente tá atrasado, porque 11, tá? O intuito era no terceiro já ter pizza. A coisa foi aos poucos. Bom, hoje a gente vai falar... A gente começou aí, né, dessa forma mais leve, porque o negócio vai ficar pesado. Hoje
A gente vai falar com a racinha hoje, que eu vou dizer uma coisa. Com os abençoadinhos. Isso, aqueles que gostam da repreensão. Isso. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre louvor, né, sobre música. E eu tenho certeza que vai ser abençoador tanto para você que é músico e para você que não é músico também. Vai ser muito edificante, eu tenho a convicção, e peço para que o Senhor possa iluminar você aí. E até para você que está querendo ser, né? Sim, também. Você que já está com uma ideia, está começando a aprender algum instrumento, para que você já, desde esse podcast, aprenda um pouquinho mais sobre o que é essa função dentro da igreja. Sim. Acho que é muito importante. Eu escolhi um texto aqui que aparentemente, né, você não vai conseguir achar uma conexão clara já de cara. Mas assim, quando o nosso leitor oficial terminar... Você vai compreender um pouquinho mais. Isso, você vai conseguir entender um pouquinho do que a gente vai falar aqui. Você pode abrir sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 26. E o versículo 17. Isso, Mateus, capítulo 26, versículo 17. É nesse momento que você pausa e procura. Isso. Que aí o Giovanni já vai... A gente não é obrigado a ficar esperando. E se você não sabe onde é Mateus, irmão? Isso. Tá complicado. Tu para. Vai. O irmão abençoado, dá uma pausa aí, procura e vai. No princípio, eu ia falar no princípio, tá? Pronto, não. Tô lá em Gênesis. Aí quer falar mal de quem não acha Mateus? Não é difícil. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Jesus é maravilhoso. Se convidou, tá? Não. Se convidou. Seguinte, prepara que é lá mesmo, tá? Se convidou na cara dura. Vai. Ao anoitecer, Jesus estava... Não, peraí. O 19, tá? 19 agora. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Pronto. Giovanni, o que acontece? É aquele tio, tá? Tá todo mundo na mesa. Que tio foi esse? Não, tá todo mundo na mesa comendo, tá? Só dando uma parafraseada aqui. Tá todo mundo na mesa e o cara fala assim: e aí, Lula ou Bolsonaro? Era o que precisar, é a torta de climão. Guerra, isso, a torta de climão. É o clima, né? Tá todo mundo comendo. Me passa ali a manteiga. Opa, me passa ali, né? O pãozinho sem fermento aqui. E pega ali só asinha de frango. Aí Jesus diz assim: não, legal, mas antes de passar manteiga, eu só quero falar um negócio. Um de vocês vai me trair. Certamente, né? Ele largou um de vocês. Digo-lhes que certamente. Sim. Não tenho dúvida. Um de vocês vai me trair. Eu acho incrível Jesus Cristo, porque assim, ele tem compromisso com a verdade, independente do caos que possa causar ali naquele momento. E a hora, né? Não era a hora pra isso. Na mesa, tranquilo. Deixa comer. Quando tiver arriado no sofá descansando, larga essa e sai. Vai pro banheiro escovar o dente. Exatamente. Mas não. Jesus é maravilhoso. Olha a sequência. Como é que engole o pão depois dessa? Não. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Melhor lhe seria que não houvesse nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse:
Com certeza não sou eu. Mestre, Jesus afirmou, sim, é você. Oh, Jesus. Então, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecado. Olha que lindo isso aí. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia que eu me beberei o vinho novo, com vocês no reino do meu Pai. Que demais. Aí vem o 30. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. O que acontece? A ceia do Senhor. Aqui é um relato da ceia do Senhor. Um dos momentos mais incríveis, né? E inclusive é uma prática que nós temos até hoje, até a volta do Senhor Jesus, né? Para que a gente lembre, né, do seu sacrifício, e todo cristão participa da ceia. Agora, como era um momento importante, a gente olhando para a história da igreja e até mesmo para o ministério de Jesus, até chegar nesse ponto aqui, num dos momentos mais incríveis, mais importantes, você tem um relato de Jesus dizendo, eu digo que agora em diante eu não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. E aí entra, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eles cantaram um hino, e aí muitos, inclusive estudiosos, falam que provavelmente foi um salmo, né, que eles cantaram, e aí eles foram para o Monte das Oliveiras, onde você vai saber que aí Jesus foi pego lá, na sequência também Pedro vai negar e tudo mais, vai negar Jesus. Mas, depois de um momento tão importante, teve um louvor, teve um tempo de adoração, teve um tempo de canção. Então, você consegue perceber que desde aquela época, o louvor sempre fez parte da comunhão dos santos, né? Os irmãos sempre cantavam, você olha para o povo de Israel, várias canções de peregrinação e tudo mais, salmos de romagem que eles chamavam também. Então, sempre fez parte essa prática. E o Senhor Jesus, depois da ceia, ele também cantou um hino com os seus discípulos antes de se entregar por nós na cruz. Eu olho para isso, Giovanni, e eu digo assim, cara, tem uma certa relevância e uma importância ter esse momento com os irmãos, numa reunião. O momento do louvor. Você que é músico também, lida com adolescentes, com jovens, enfim, de todas as idades, inclusive, e obviamente, né, meus irmãos, aqui a gente quer pegar agora o versículo 30 e trazer para essa ótica em relação ao louvor. A gente vai pegar dessa importância. A gente leu tudo isso por conta da importância. Obviamente que se a gente fosse... Um dia a gente vai trazer aqui falando só sobre a ceia. Né? Eu queria trazer esse momento que o Giovanni lesse toda a ceia, esse momento de ceia, para mostrar que o louvor fez parte de algo tão importante
antes de Jesus se entregar por nós na cruz e depois de um momento tão importante que é a própria ceia que nós trazemos até hoje. É importante pelo contexto, né? O que estava acontecendo que do nada eles cantaram louvor? Então, tipo, esse versículo não ficar perdido. Por isso, entender que em meio a uma ceia, que aí você pode arremeter até aos cultos nossos. Pô, aquela ceia sempre tem um louvor depois, tá? Então, tipo, não é uma prática do nada, né? Não. Tem um propósito isso, né? E é tão maravilhoso quando a gente vê a igreja adorando ao Senhor em uma só voz, cantando ao Senhor e tudo mais. É algo realmente que você percebe claramente que o ambiente muda do lugar onde você está. Quando há um louvor genuíno ao Senhor Jesus. Então, num outro momento a gente traz um podcast só falando sobre a ceia, mas agora a gente vai levar para o âmbito do louvor e dessa importância. Lembrando também, nós estamos falando num contexto da maioria dos irmãos, né, que congregam em algum lugar e que tem nesse lugar um ministério de louvor ou uns irmãos que tocam. Então, acredito eu que tem uma enormidade de irmãos no Brasil que se reúnem dessa forma, né, e que vão conseguir entender um pouco do que o Senhor tem para falar nessa noite aqui, ou nesse dia, ou nessa manhã, no horário que você estiver ouvindo ou assistindo esse podcast. Giovanni, você como alguém que lidera, que já fez parte do Ministério de Louvor, você consegue perceber um perfil do músico hoje, um músico cristão? Como você acha que a igreja consegue ver um músico cristão? O irmão da banda, que toca na banda lá. Como você consegue mapear esse cara? Você como líder também. É bem difícil no sentido de, tipo assim, ó. Hoje a gente trata a música dentro da igreja por vezes, e aí eu já estive, hoje eu não toco mais, só esporadicamente, mas já estive lá. São irmãos que focam na arte, ou seja, focam no instrumento, focam em saber mais, conhecer mais o instrumento, e eles esquecem um pouquinho do resto. Então, eu vejo hoje a dificuldade de reconhecer esses irmãos que estão tocando dentro de uma igreja, ou seja, que fazem parte de uma banda, de um ministério de louvor, como irmãos mais ativos em outras áreas. São artistas que vão lá fazer um louvor, tirar um som, que por vezes isso me assusta, sabe? Por vezes isso eu fico olhando e falei, cara, o cara, ele não entendeu a grandiosidade que é esse louvor dentro da igreja. Sim. Porque esse louvor não pode ser simplesmente uma banda tirando um som, fazendo uma música ou cantando algo. Isso faz parte de uma adoração ao Senhor. E aí quando entra numa adoração ao Senhor, é o que me assusta, num geral. Por quê? Porque não é fácil e não é possível eu adorar o Senhor de qualquer forma. De qualquer jeito. Sim. Não tem como... Por exemplo, por que voltando um pouquinho para esse Mateus 26, Jesus disse, vai naquele homem e diga que eu vou lá. Eu sempre ligo para minha mulher e digo, fulano vai hoje às 8 da noite aí em casa. Por que eu aviso? Porque a gente vai em casa, dá aquela ajeitada, dá aquela arrumada e deixa tudo pronto para o momento. Sim. Deixa tudo pronto. O louvor... num contexto geral, eu não posso simplesmente ir fazer algo assim. Eu tenho que estar pronto, eu tenho que me preparar, porque faz parte de uma adoração. Eu não estou indo tocar no barzinho, na pizzaria e nada... são coisas diferentes, são coisas distintas. A arte lá dentro da igreja é muito bem-vinda e é preciso vir com qualidade. Mas existe uma adoração. Não é um simples tocar ou cantar. Não é a música pela música, né? Não é a música pela música. Eu também consigo perceber alguns pontos, né, em relação a isso que você colocou, né, de como muitos irmãos chegam, né, no Ministério de Louvor. Eu também, por muito tempo, estive à frente de Ministério de Louvor, participando de Ministério de Louvor. E aí eu digo que é uma realidade. Inclusive eu tenho um curso
para ensinar os irmãos ao objetivo real, né, do porquê estar no que Ministério é muito de bom, Louvor. por sinal, o teu curso, tá? Até dá de deixar o linkzinho para que quem tiver interesse se cadastrar lá. Vou botar. Porque não aprende simplesmente a tocar o violão ou o instrumento lá, mas aprende o porquê que tá fazendo isso. Por que tu quer aprender? Sim. E aí foi um dos motivos, inclusive, de idealizar isso, porque talvez você que está ouvindo não seja músico, mas você já teve essa visão, e você que é músico talvez já sofreu essa visão. A igreja, os irmãos, têm culturalmente, aqui no Brasil, e eu não posso falar pelos outros países que eu não tenho o conhecimento da causa e da vivência de cada país. Mas eles têm a visão do músico, que é o retrato do que o Giovanni falou. O cara, ele não tem comunhão com Deus. O tranqueira. Ele é o tranqueira, tá? Ele tá ali pela música, né? Então, se o cara toca no domingo, quando ele não toca, nem pro culto ele vai, né? Então, ele já tem essa visão de que o cara, ele tá ali só pra tocar, ele quer palco, ele quer a guitarra dele, ele quer o violão, ele quer o baixo, ele quer o microfone e tal. E são pessoas que acaba o louvor e aí vem aquela piada velha, né? Abre-se um alçapão, os músicos somem e ninguém mais encontra os caras, né? Então essa é a visão, muitas das vezes, dos músicos de igreja. Quase que um mal necessário. Do tipo assim, cara, a gente sabe que eles não têm comunhão com Deus, mas a gente precisa de alguém para fazer a música. Aí a gente engole. A gente engole o pecado do músico só para ter a tal da música. Só para ter o negócio da música. Para ter o louvor, para ter a adoração. Exatamente. E aí vem o primeiro erro de que o culto ao Senhor não depende da música. A música é um auxílio. Uhum. Mas se numa reunião não tiver o louvor, glória a Deus. Se a reunião for para o Senhor, o propósito vai ser cumprido. E outro detalhe, né, John? Se for para o Senhor, não deve ser desse jeito. Sim. Então a postura que não deve tenha ser músicos bons. Que comece uma irmã desafinada para o Senhor. É melhor do que essa banda perfeita e acaba o louvor, somem. Depois da pregação, eles tocam uma coisa que nem tem nada a ver com o que estava acontecendo, porque eles não estavam no culto. Estavam no repertório. Então, exatamente. Então, eles não sabem o que aconteceu na pregação, para que mundo foi. Isso. Veja bem, eu percebo isso, John, como algumas igrejas, algumas já melhoraram muito, aprenderam, mas ainda existe muitos que ainda passam por esses apertos. Sim, e eu digo assim, cara, a gente tem que ser muito verdadeiro, assim, né? Por exemplo, tem uns que falam que eu posso falar de pobre porque eu sou pobre, tá ligado? E aí ninguém vai contestar porque, cara, se ele é pobre e tá atacando o ferro nos pobres, ele pode, porque ele é pobre também. Então, assim, eu sou músico, eu posso falar dos caras porque eu conheço, tá? Muitas das vezes a nossa luta é sim contra o ego, é sim contra a busca por holofote, é sim a luta para que você tenha reconhecimento, né? Então essa é a luta geralmente de quem é um artista em si, né? Agora, quando você traz o artista para dentro da igreja e esquece do objetivo do louvor, aí começa a confusão. Por quê? Porque daí se tirarem a música que tem o teu solo, você já fica... Não, aí não dá. Se o cara em cima tá lá no momento de louvor, ele... Não, essa música não vamos tocar outra. Aí metade da banda já fica cabreira porque o cara mudou o repertório. Não, a gente ensaiou um negócio e chega na hora o cara quer mudar tudo e tal. Então, assim, se o Espírito Santo não pode guiar o teu repertório, como é que ele vai guiar a tua vida, guiar o completo, né? A reunião que tem que ser guiada por ele?
Então, se a pessoa tá dura ao ponto de, não, isso aqui não vão mexer, aí chega o pregador lá e fala assim, tu consegue tocar aquela música? Aí você fala, não, mano. Não tá no repertório, não. Tá não. no repertório, a gente não toca. Meu guitarrista não sabe quer, esse solo aí. Não quer, né? Aí o cantor, não, eu acho que... O cantor pede, não, essa aí não dá porque eu não consigo pegar o tom. Aí o guitarrista, ele já pegou naquela harmonia. Se mudar, que ele já não é um cara que vai conseguir fazer o transpose. Aí o cara fala assim, não, fica lindo nesse tom. Aí o cantor... Lá no teto. A veia já começa... Arthur, a veia começa a soltar e o cara tá lindo. Por quê? Tá na região que ele sabe tocar. Isso. Mas o cantor tá completamente fora, tá? Então, assim, aí começa a entrar outras coisas que não tem nada a ver com o objetivo principal, que é conduzir aquele grupo de irmãos à igreja a adorar ao Senhor. Então vira tipo um palco e plateia. Exato. Onde não tem uma conexão entre os irmãos juntos adorando ao Senhor. Aí tem uma banda se apresentando e aí é um paredão. Não sei se você já viveu momentos de louvor assim, que parece um paredão. Parece que a banda tá tocando e a igreja tá em completamente... né? Os Tá irmãos que estão... Outro mundo. Outro mundo. Parece tipo assim, a banda tá numa caixa e a galera tá completamente fora, desconectadas. Eu lembro que uma vez lá em Florianópolis a gente foi tocar num evento que era do batalhão de polícia. E a gente levou uma música cristã onde davam muitas bandas. Era um evento de bandas, tá lá. E a gente foi porque tinha um integrante da nossa igreja que era cristão e aí pediu pro pai, leva a banda cristã lá, tá? E a gente foi. A única banda cristã, tinha umas 30, a gente sentiu isso aí. Tá, tipo Black assim, Sabbath. Tudo. O que é que estamos fazendo aqui? Porque, Pronto. tipo assim, quando a gente começou a tocar uma música cristã, todo mundo parou e tipo, o que aconteceu? Sim. E muitas vezes Cadê meu Guns N' Roses? Cadê meu samba, meu pagode? E a gente vê isso muitas vezes na igreja. A banda começa a cantar e tipo assim, a igreja, o que eles estão fazendo lá em cima? Sim. O que é? Quem é? O que é? Entende? Isso acontece muito. É que aí já não tem a honra, porque por Porque exemplo... a igreja já não aguenta mais ver ele sair para tomar água depois do louvor e voltar no final da pregação. Aí o cara tá com um narguile monstro, tá? Na sexta-feira, fumaça até por dentro do olho. Aí no sábado, o bicho tá... irmão, né? Às vezes o cara vai saber a narguilha, o que é? Um charuto. Isso. É um charuto, o que é? Tu inimigo. Né? Isso. Aí o cara tá lá, né? Virado no alho durante a semana e no sábado o homem posta. Hoje tem, hein? Hoje o céu vai descer. Não vai. Não vai, tá? Deus olhando assim, ó, que céu? Só se for da tua boca. Eu vou dizer o seguinte. O Senhor olha e fala assim, ó. Eu até ia. Mas se tu vai, não vou. Não quero me encontrar contigo, seu traidor. Se eu te encontrar, o Senhor vai fazer igual o Judas. Isso, o seu traíra. Vai olhar pro Judas e vai falar assim, não, eu vou dizer, é tu, tá? Tu é o traíra. Olha, eu com certeza não vou trair, tá? E se eu te falar pra ti que é tu? Na cara, tá? Na cara. Tem até uma história que essa aí contam muito, né? Eu não sei se é verdade, então vou botar como lenda, contos e outras histórias catarinenses. Que é o quê? Diz que o ministro de louvor tava tocando e caiu um rapaz endemoniado na igreja. Aí o rapaz veio se arrastando e o irmão lá com o violão em cima do púlpito, suando frio, que ele não sabia um versículo, não sabia nada. O homem tava ali, que tava no repertório. Aí o rapaz endemoniadinho começou a olhar para ele e falar assim, ó. Tu és um sem vergonha. Aí o pastor atrás do músico começou a ficar quente, olhando pro músico. O cão começou a entregar o cara. Tu és um sem vergonha. E começou a vir perto do ministro de louvor. O ministro de louvor começou a minha vida. Suador. Aí ele começou a vir se arrastando. Tu, com o violão na mão, tu és um sem vergonha.
Aí o pastor deu aquela olhada pro ministro de louvor. O ministro de louvor olhou o pastor e disse o seguinte. Aí ele não tinha pra onde correr. O cão tava desmascarando ele na frente da igreja inteira. Ele não tinha outra saída. Ele olhou o pastor e falou assim, ó. O diabo é mentiroso, né, pastor? Não é tem, a única não, saída. Não. É a única saída tentar jogar uma. Isso, jogou a cartada na olha. Ainda bem que ele é mentiroso, né? Mas tem muitas vezes, em muitas ocasiões, a igreja realmente percebe que o cara é um sem vergonha. Sim. E o cara tá lá. E aí descredibiliza totalmente. Então, no momento de louvor, a igreja, como já não tem honra, né? E isso fica muito claro, por exemplo, quando Jesus está na terra dele, e ele diz o seguinte, olha, o profeta só não tem honra no meio da sua terra, da sua casa, no meio da sua parentela. E aí a Bíblia diz que por conta disso, ele não fez muitos milagres ali. Então, vai vir Jesus aqui, aí pessoal, mas peraí. Jesus é filho da Maria. A Maria ali, pô. Do José, do carpinteiro ali, mano. Isso aí é o profeta, não? Então, assim, quando tem a desonra, já não há um ambiente de liberdade para que o fluir possa acontecer. Diferentemente, quando você se prepara, você é um irmão, uma irmã temente a Deus, você tá ali para servir os irmãos, a atmosfera do ambiente é diferente. Né? Então a gente aponta os erros e mostra o quanto a gente precisa crescer, mas também os benefícios que se tem quando realmente tem um ministério de louvor, um grupo que está alinhado para servir os irmãos, né? E trazendo de novo para essa realidade, e que eles entendem que eles possam entender que não são eles que fazem acontecer, mas que eles só apenas conduzem toda a igreja em adoração. Isso é muito importante, compreender que não é uma banda que vai fazer alguma coisa, mas que a banda vai auxiliar para que a igreja possa adorar ao Senhor e para que o Senhor possa receber e aí ele mesmo fazer alguma coisa. Tudo vem do Senhor, né? Então, isso é algo muito importante, a gente perceber que não somos os artistas. Tem gente que tentou uma carreira solo, não deu certo. Aí ele vem para a igreja porque daí pelo menos ali já vou ter minha plateia, já vou ter meu instrumento, já tenho meu público. E aí o cara quer trazer aquela carreira frustrada que não aconteceu lá fora, traz para a igreja, né? Literalmente a gente vê isso no mundo secular. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tentou todos os estilos musicais. Sim. Todos. Sim. Ele tinha grana, tinha influência, tá? E ele tentou. Tentou reggae, não deu. Tentou rock, não deu. Tentou MPB, não deu. Tentou sertanejo, não deu. Samba, não deu. Pagode, não deu. Vou pro gospel para tentar dar. Você viu? Então, ou seja, e isso não é o único. Eu conheço esse, que eu posso citar, que até é grande, mas e quantos a gente conhece que vive uma vida dupla, né? Porque vão para a igreja para realmente tentar emplacar o seu, digamos que o seu talento na igreja, mas está distante dali. E a gente vê muito isso, infelizmente, né, John? Sim. Infelizmente a gente vê isso. Esse é o ponto. É com pesar que a gente enxerga isso. Então, por isso, inclusive, só pegando o gancho, que eu fiz esse curso que você comentou, que dificilmente, apenas o Senhor pode transformar essa mentalidade do músico hoje no nosso país. Mas a próxima geração eu posso fazer alguma coisa. Então, eu criei esse curso para quem não sabe tocar absolutamente nada. Para que, por exemplo, na primeira aula ele nem toca no violão. Entendeu? Ele apenas entende que antes de ele pegar no violão, ele precisa pegar nas escrituras e aprender do Senhor para ele entender o que ele vai fazer depois que ele pegar o violão, a quem ele estará se dirigindo depois que ele pegar o violão. Então vai ser aquela metanoia, a mudança de mente, realmente, né? Então, dentro disso, essa primeira parte
acredito que possa ter ficado claro já para você dessa importância que é o louvor, né? Em momentos importantes da história e como é importante dentro de uma reunião também você ter esse momento, né? Se você tenta fazer se você faz e se reúne dessa forma, onde tem palavra e louvor na mesma reunião, né? Sabe que é muito importante. Às vezes, se fosse colocar em peso numa balança de tempo dentro de uma reunião, na maioria das congregações, 60% é palavra, 40% ou 30% é louvor, né? 10% ali, as outras funções que tem ali numa reunião e tudo mais. Então, se você for olhar, o louvor é uma grande fatia Sim. do tempo em que os irmãos estão reunidos. É 1/3 do tempo, entendeu? basicamente. Então você olha isso e fala, olha, e tem congregações que botam tipo 50-50. Sim. O mesmo tempo que é de palavra, é o mesmo tempo que se tem de louvor da igreja juntos. Então assim, o preparo que um pregador tem para estudar a palavra durante a semana, para se dedicar a buscar textos, buscar livros, auxílios, para que possa agregar naquele sermão daquela semana, para que ele tenha os seus 30 minutos lá para poder ministrar a igreja. Às vezes a banda também tem os mesmos 30 minutos, mas os caras não tocam no violão, não tocam na guitarra, não tocam na Bíblia, não tocam... E chegam lá e falam, hoje Deus vai vir e vai voar. Deus não vai vir e não vai voar. E assim, ó, às vezes Deus é tão misericordioso. Mas aí não tá por causa deles, aí é pela palavra. Exato, e pela pelos palavra irmãos, dele. porque às vezes tem um monte de irmão Sim. que quer. Sim. Aí o cara com a vida toda torta vê que o Senhor fez e fala, pô, então quer dizer que não dependeu tanto de mim. E deixa eu falar um negócio pra você que não depende realmente de você. Depende do Senhor. Eu já vi muitos irmãos com a vida completamente torta e ir lá tocar e o Senhor ter misericórdia da igreja e fazer grandes coisas. Mas esses irmãos, uma hora, aquele carteiro vem com a fatura. E a fatura chega, meus irmãos. Não brinquem realmente de serem cristãos. Não brinquem de serem... irmãos que estão ali para fazer para o Senhor, porque você será cobrado. Certamente um dia, assim como o versículo 23, Jesus vai afirmar dizendo assim, ô traíra, um dia você vai ser desmascarado. Né? Sim. Então, ou seja, é claro que Deus não vai, imagina, Deus usa mula, Deus vai usar você também, seu mula. Então fica tranquilo. Mas um dia você vai perceber que você está no caminho errado. Sim. E espero que seja antes, né, do que a volta de Jesus, Sim, talvez. Sim. Né, para que chegue lá no dia e tu diga, não, Senhor, mas peraí, eu toquei na igreja durante 30 anos, durante 40 anos, durante 50 anos, eu era o líder de banda, e o Senhor possa olhar para ti e dizer assim, ó, rapaz, eu não te conheço. Sim. Então que você, né, tome juízo. E entenda dessa importância. Agora, dicas que a gente pode dar aqui para os irmãos que são do louvor e até mesmo para você que não serve também de igual forma, a primeira eu colocaria de que, sabe quando tu vai pegar uma música nova e aí é muito diferente de você cantar e de você ministrar aquela canção, né? Por exemplo, eu já passei vários episódios que algumas pessoas chegaram pra mim e falaram assim, tá, mas na primeira parte é eu me renderei e na segunda é eu me entregarei, né? Então tá, na primeira eu vou cantar eu me renderei, na segunda eu me entregarei, fechou. Quando ele cantar, ele vai cantar eu me renderei, eu me entregarei. Na cabeça dele, ele não tá pensando no que a música quer dizer. Sim. Na cabeça dele, ele tá pensando em cantar afinado e não errar a palavra a letra. Chave. Exato. Então, esse cara, ele tá cantando. Agora, quando você internaliza aquela canção, isso eu aprendi, pasmem os senhores, com Caetano Veloso.
Ai! Não, eu levei uma chulepada quando eu tava assim, em casa, Ouvindo Caetano, ouvindo um Caetaninho. antes de ir pro culto tocar. Fumando meu charuto. Não, tô brincando. Aí o que acontece? Ele falando de uma música, Giovanni, me constrangeu. O senhor usou o Caetano Veloso para falar comigo, tá? O Caetano Veloso dando uma entrevista, ele falando assim: então, essa canção, ela mexe muito comigo porque ela tem Pronto. aquele Chamaram jeito, o Caetano. ela tem aquele jeito assim, E aí ele começou a falar da música, eu falei, gente, que é isso? Eu não falo assim dos louvores que eu toco na igreja. Ele destrinchou a música e eu falei, caramba, eu consegui entender a música agora. Aí depois ele tocou. Foi outra coisa. Outra coisa. Não, parece que ele esmiuçou tudo. Quando ele começou a tocar e cantar, eu consegui entender tudo e o sentido daquela canção, né? Então, por exemplo, faça um exercício básico aqui junto com a gente. Quando tu vai cantar, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aí você pode cantar ela. Mas para quem ministrou a canção, ele vai entender que ao Senhor, ao único que é digno, é Ele, de receber. De receber o quê? A honra e a glória, a força e o poder. Aí a música ainda continua dizendo, né? Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Essa música é maravilhosa. Ela diz qual que é o objetivo da igreja, sabe? É a Ele que nós ministramos o louvor. Nós não cantamos, tá? Nós ministramos o louvor. Aí vem coroamos a Ti, ó Rei Jesus, né? Adoramos o Teu nome, nos rendemos Aos teus pés. aos Teus pés. E aí vem uma das partes mais lindas da canção, que é consagramos todo o nosso ser a Ti. Meu Deus, irmão. E essa canção é de fato uma adoração a Deus. Entendeu? É um negócio, assim, para cantar com a igreja, maravilhoso. E aí, você tem que perceber que, além de não ser um cantar e um ministrar, são coisas diferentes, é perceber, Giovanni, quais músicas, então, eu coloco para que possa ser cantada no momento de louvor. Aí começa também a mudar, porque tem música que não Essa é a não chave. serve. Pronto. Pega a chave! Essa é a chave. Entender quais músicas cabem em um repertório para ser cantado na igreja, junto com a igreja, ao Senhor. Sim, Porque, mano, existem muitas músicas que não cabem. não. Não cabem. Até tem a palavra Deus no meio das 40 palavras e frases Sim. que tem. Mas não é música para Deus. Sim. Não é música que adore o nome do Senhor. E tem centenas de versículos na Bíblia que dizem para a gente adorar o único Deus. Então, ou seja, essa canção cantada dentro da igreja, cara, não pode ser nada além disso. Sim. Né? Por exemplo, tu pega essa música Único. Eu lembro que uma vez eu estava tocando com a Núbia ali na Resgate e ela cantou, acho que ficou mais de 20, 25 minutos. A gente cantou duas músicas e uns 20, 25 minutos ficou naquela música Te Exaltamos. Ela ficou Te Exaltamos e ficou, e a banda, todo o repertório ficou no Te Exaltamos e a gente ficou na frase Te Exaltamos, Te Exaltamos.
porque cabia muito bem essa música. Essa frase é muito mais, fala muito mais do que 4, 5, 6 músicas que não falam te exaltamos, Senhor. Que exaltam mais a você mesmo, às vezes, exalta as suas necessidades. Exalta o meu cansaço, exalta o meu sonho particular, o sonho do Giovanni, não o sonho de Deus para Giovanni. Então esse é um cuidado e, cara, e tu que ministrou mais tempo, eu nunca fui ministro cantando ou até cuidando dessa parte de repertório, né? Eu sempre fui um músico que ia atrás, digamos assim. Então, bateria, contrabaixo. Mas é muito importante saber o que levar para a banda, o que levar com a banda, na verdade, né? Não é para a banda, é com a banda para ministrar na igreja. Sim. Até porque, por exemplo, você tem que ter um crivo. Você tem que ter um crivo, entendeu? E o crivo sempre vai ser a palavra do Senhor. Aquilo que está fora, que fere a palavra do Senhor, não deve ser levado para um ambiente congregacional, né? Agora, se você, como músico, não tem esse crivo, né, você vai se basear por onde? E aí você começa a trazer coisas para a igreja que é boa, melodia maravilhosa, fácil de cantar. Cresce, a música cresce, a bateria é linda, as guitarras são maravilhosas, a harmonia é tudo lindo, mas não tem nada a ver com o culto congregacional. Faça um clipe, mete no YouTube e ganhe like. Quer orar? Eu aprendi a orar no seco, né? Quer orar, né? Mano? Arranca tudo, ora, aí tu vai entender a quem tá orando. Porque depois quando tu bota um pad, o negócio parece que tu já começa, opa, aleluia. Um aleluia já vem de graça. Pega, botou o pad, vem o quê? Vem um chaveiro? Não, vem um aleluia. Aí tu vai botar um aleluia. Então o que acontece? Então você começa a botar artifícios para adorar ao Senhor. Se não tiver, aí não sinto. Mas não é para sentir, é para você ter a consciência do que você está fazendo. Se o Senhor quiser, Ele vai te tocar e tu vai sentir. Claro, eu já cansei de chorar sem nada, entendeu? Apenas compreendendo a grandiosidade do Senhor. Então, quando você começa a perceber isso, a música é maravilhosa, mas não tem nada do que nós precisamos comunicar como igreja e adorar o Senhor dessa forma. Cara, não faça isso. Opte por uma canção antiga. Se os compositores atuais não estão conseguindo suprir a igreja nisso, volte para os irmãos que já estão aí há muito tempo, já fizeram grandes canções maravilhosas para servir a igreja, né? E aí, mas essa de novo, aí tem uma outra, né? Mas essa de novo... Reclamam com os anjos que ficam cantando Santo, Santo eternamente. Imagina você chegar no céu falando assim, pessoal, achei lindo vocês cantando Santo. Trouxe um pad aqui pra nós fazer uma outra parada. Fazer um negócio. Acho legal, acho massa. Vocês trouxe o Arthur pra fazer batera pra nós, vai ser um negócio massa. A gente tá chegando aqui no céu, rapaziada. Essa canção do Santo, Santo, eu acho que já deu. Tô com o Arthur na batera. Tô com o John no violão, Giovanni no baixo. Nós vamos fazer um negócio diferente aqui. Vamos puxar quem sabe o quê? Quem já pisou. Alguma coisinha. 500 graus de puro fogo, santo poder. Exatamente. Quem me viu passar na prova. Vamos tentar. Quem é o regente aqui? Quem é o líder? Quem é o líder que eu tenho umas pautas boas, tem umas músicas boas. Tô com a cifra na ponta da agulha. Exatamente. Dá pra até inserir, quem sabe, um Caetano ali. Só pra quem sabe dar uma quebrada, né? Então, assim, a galera às vezes quer inventar a roda. Tipo, não, essa música já bateu, né? Já falaram uma vez pra mim isso. Não, essa música eu acho que tá batida. Eu falei assim... Peraí. Vou te bater ele na tua cara. Eu falei assim, não, deixa eu entender. A música era Pisaduras. Deixa eu entender então. Grande é o Senhor poderoso, digno de todo o meu amor. Aí o cara já começou a ficar branco, né? Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou.
Tá batida, irmão? Aí o cara já... Você vai... Desviado. Como Atrás é... de mim, desviado. Sabe, como é que você vai levar as coisas apenas nesse emocionalismo, entendeu? De, não, mas essa música a gente já tocou demais. Não tem a ver com a música, tem a ver com a mensagem que a música traz. E tu viu o que o Morada tá fazendo agora? Não. Morada é um grupo novo, né? Novo entre aspas, né? Mas com uma roupagem totalmente nova. Agora eles pegaram todas as músicas retrozona de 20 anos atrás. Estão fazendo um estilo diferente, mas aquela letra. Aí eu olho e falei assim, ó, cara, isso é canção para se cantar na igreja. Né? Um rompendo em fé, um ao único. Falei, isso é canção. Não o que ultimamente a gente vem ouvindo, tem ouvido aí, né? Sim. Que, pô, é mais pro umbigo do que pro Senhor. Então, e aí o problema não é a gente ser saudosista e querer trazer sempre, mas é a nossa geração que por vezes tem entrado numa abstenção. Não, mas eu prefiro pegar aquilo lá do que algo que não é bíblico. Isso, exatamente. Se tem algo novo bíblico, amém. Vamos usar. Isso. Aí o meu incentivo não é crítica, o meu incentivo é façam canções bíblicas. Sabe? Vamos ver o que o Senhor tem para derramar nesse tempo agora também. Além de bebermos do que os irmãos já fizeram e o que o Senhor os entregou, você pode fazer... Crie canções, junte seus irmãos aí da sua comunidade de fé, criem músicas, peçam direção do Senhor, peguem palavras que foram pregadas aí e criem canções, peguem a sua Bíblia e comecem a pedir direção do Senhor para sair canções bíblicas dali, criem coisas novas. Se junte o Ministério do Louvor, né? Sim. Né? Vai para um sítio, sei lá, leva só a Bíblia e um violão velho. Isso. Entendeu? Porque certamente o Senhor vai revelar uma canção Exatamente. que já está escrita. Isso. Na verdade, é pegar o que está escrito e meter uma melodia. Sim. Eu tive uma experiência com essa com Mateus 7 lá. Né, que eu queria criar uma música nova e tal, e claramente o Senhor falou comigo não, o que eu quis dizer eu já disse, tá nas escrituras, faça algo pautado nas escrituras. Pega a melodia e pega uma letra. E aí eu peguei Jesus no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7. E assim... Não dá nem pra falar que a música é minha, porque são as palavras de Jesus, ou seja, ele é o autor. Tu meteu a melodia. Exatamente, mas eu posso falar que eu arranjei. A letra é de Jesus Cristo, mas eu arranjei. Que, inclusive... Aí ele fala assim, mas tu arranjou com quem? Não, arranjei com... Né, eu fiz, tá, mas tu fez, tu tava vivo. Quem te deu o ar pra fazer esse negócio? Eu vou falar assim, não, Jesus, a letra é dele... O ar é dele. E o ar é dele. Tudo é dele, então a música é dele. É dele. É do Senhor. Mas inclusive tá no canal, não tá no canal de Jesus Cristo, tá no canal do Jonathan Martins. Exatamente. Tá lá, Mateus 7. Baita canção, inclusive, não, que não foi tua. Glória a Deus. Né? Não é minha, exatamente. Exatamente. Por isso que eu já falo, glória a Deus, glória a Deus realmente, porque eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Tá. Então você que faz parte de um ministério de louvor, faça isso. Construa a música, pega a melodia, pega a Bíblia. E aí, por isso que eu gosto do teu curso e do que a gente está falando. Não, se depois dessa você não for lá e clicar nesse link para conhecer esse curso. E é baratinho, né? Não, vou dizer uma coisa. É baratinho. É baratinho, pelo amor do Pai, né? Pelo amor de Deus. Eu não tô nem fazendo a propaganda aqui, tá, irmão? Eu nem pedi para ele falar, mas se tu não clicar nesse link, eu vou sair de dentro do vídeo e te dar-lhe um tapa na cara. Vai. Mas assim, ó, aponta muito para... Hoje, qual que é o problema de muitos músicos que vão construir o repertório? Não conhecem as escrituras. Sim. Então não sabe o que estão parte cantando. Daí. Então, ou seja, o teu curso e o que a gente está falando eu preciso de pessoas que cantem e que vão ministrar crente, em primeiro lugar. Sim. A gente não quer ninguém profissional só músico. É óbvio que a gente quer crente que seja profissional. Perfeito. Mas o interesse nosso é que seja crente. Antes tem que ser crente, ou seja, tem que ser um conhecedor das escrituras. Porque ele vai conseguir descartar as músicas. Não, essa música não. O baterista meio desviado chegou com a música. Não, essa música não. Isso aqui descarta. Eu vou falar, baterista tem esse costume, tá? Calma, Arthur. Não é todos, Arthur. Não. Oficina é bom. O Eterno falou aos meus ouvidos aqui que por ele era oficina. Oficina de trecho. Isso. Então é muito importante isso, esse cuidado.
o que é que vamos cantar. Tá. Então faça essa seleção. Eu não acho, eu até falo pra galera do 2A ali, o pessoal da banda, assim, ó, gente, não tem problema vocês ter só 20 música bíblica. Porque vocês vão demorar 4, 5 semanas para repetir as músicas. Mas pelo menos todas as músicas vão ser bíblicas. Então, essa é lançamento. Mas, cara, olha a letra. Sim. A letra é uma vergonha, dá vergonha de cantar. Se a gente canta no embalo, tudo bem. Agora, se tu prestar atenção, tu diz assim, ó, não, mas eu não cantei isso. Sim. Não tem como cantar isso. Sim. Então, ou seja, precisamos estudar a palavra de Deus para então saber até escolher as músicas. Sim. E aí entra um último ponto que eu coloco aqui, né? Além desses que a gente já falou, é que isso não é desculpa para que você, por exemplo, não tenha o interesse em estudar. De jeito nenhum. Ah, beleza, eu conheço as escrituras, mas eu sou totalmente desafinado, eu toco errado, eu toco fora do tempo, atraso a banda toda. Tarará. Meus irmãos, se a gente for olhar, por exemplo, para a Bíblia, você vai perceber que somente bons músicos é que tocavam diante de reis, né? O cara era bom, né? E também tinha unção, né? Então, assim, o combo perfeito Isso. não é você apenas ser um cara técnico, né? E você apenas você ter unção, né? Se for botar no peso, na balança, obviamente que você ter unção é o Senhor fluindo através de você. Mas o combo perfeito é quando você tem a técnica, a técnica o que é? Quando você tá, por exemplo, passando pela rua e tem um cara muito bom tocando, não interessa o que ele tá tocando, ele não tá tocando nada gospel, nada de nada, ele tá tocando. Se ele é muito bom, ele é um cara técnico, Você ele chama pra olhar. ele chama a atenção das pessoas. Todo mundo começa a parar. E aí você vê aqueles vídeos que viralizam no Facebook, Instagram, aquela galera em volta de um cara na praça e ninguém conhece ele não tá no cartaz, ele não tem CD gravado, mas ele é muito bom no que ele tá fazendo, todo mundo para ver. A técnica prende a atenção das pessoas. A unção, ela conecta essas pessoas com o Senhor. Com o Senhor. Então, quando você tem os dois, você tem a técnica que prende a atenção das pessoas. E se você é um cara técnico e tem unção, você vai pegar essa atenção das pessoas e vai sair de cena. Meu Deus. E vai trazer essa atenção para o Senhor. Então, é muito importante você buscar ser um cara que domine o seu instrumento, né? Mas compreendendo que não tem a ver com você, tem a ver com o Senhor. Com o Senhor. Então, esse é um último ponto que eu gostaria de colocar aqui para que vocês pudessem pensar sobre isso e não ser desleixado em relação a estudo, a cantar cada vez melhor, a tocar cada vez melhor, mas entendendo que não é por você. É que se você está fazendo para o Senhor, o nível de excelência já é maior do que se eu estivesse tocando para o Giovanni. É uma responsabilidade, entendeu, John? Tu tocou no assunto ali de o pregador leva um tempo. Eu estava indo agora de manhã para Jaraguá e eu ouvi o Hernanes Dias Lopes, com mais de 40 anos de ministério, ainda leva 8 horas para preparar um sermão. 8 horas. Eu fiquei com vergonha de mim, porque eu levo 3 dias. Eu falei, o meu sermão é horrível, então. Se eu levo 3 dias e o cara tá levando 8 ainda. E você, músico, precisa entender que esse tempo também vai ser. Ou seja, eu sou muito bom, eu sou profissional. Mas você ainda precisa de um tempo. Ou seja, o Hernanes Dias Lopes é um mestre na Bíblia. Mas ainda assim. Por quê? Porque não é 8 horas que ele está montando o sermão, mas ele leva 8 horas para tentar entender o que é que ele vai fazer. Sim. Então não é 88 horas escrevendo um sermão, porque todos ele já escreveu. Mas essas 8 horas é o tempo que ele tem de oração, de silêncio com o Senhor, sabe? De leitura da palavra, que é o que a gente gostaria que os músicos fizessem. Sim. Então, antes de você mandar o repertório para sua banda lá, ou antes de você pegar no instrumento depois de receber o repertório, tira essas 8 horas, tire um tempo com o Senhor de leitura da palavra, de oração.
faça um jejum por aquele louvor. Cara, faça algo perfeito para o Senhor, né? E se você não tem tanta habilidade, por exemplo, como eu, cara, você tem que ensaiar muito mais. Você tem que ouvir mais a música, você tem que estudar mais, treinar mais, porque vai ser pior, mas você precisa entregar para o Senhor com excelência. Sim. Então, Porque daí você não vai tocar, você vai ministrar. Você vai tanger o instrumento. Entendi. É diferente. E, gente, isso não é brincadeira. Não. Por mais que, como a gente falou no começo, e a gente sabe que acontece isso, músicos vêm pelo mal necessário, porque precisamos de alguém tocando lá em cima, eu preciso de uma banda. Imagina, minha igreja tem 500 pessoas, tem 50 músicos na igreja, eu não tenho uma banda, porque são 50 desviados. Então a gente é um mal necessário, a gente coloca uma banda lá para ministrar, ou para tentar ministrar algo que eles em si não conseguem fazer. Então, às vezes precisa que o pastor pegue o microfone e incentive a igreja e faça alguma coisa, porque vê que eles estão indo ladeira abaixo, Sim. literalmente. Então, concordo com o que você colocou, Giovanni. E minha dica que eu tenho para você é: seja uma bênção. Seja uma bênção. Busque o Senhor, ame o Senhor acima de tudo. Sirva o Senhor, sirva a sua banda. Exatamente. Sirva a igreja com tudo que o Senhor colocou para você, com os dons e talentos que o Senhor disponibilizou para você. Multiplique esses talentos e que você possa conduzir os irmãos em adoração, que esse é o propósito. Falamos que antes de Jesus se entregar ao Senhor, subiu ao Monte Oliveira para se entregar, ele cantou um hino. Ele cantou um hino. Foi muito emblemático quando eu li isso aí. Eu falei, cara, que coisa importante, que momento importante, que responsabilidade. Então você, músico, seja uma bênção, abençoe os irmãos da sua comunidade de fé e que você possa inclusive enviar esse podcast para outra pessoa, para outros irmãos também. Outros músicos que você conhece. E outra coisa, Giovanni, acredito que a gente precisa depois, em um outro momento, voltar nesse tema também, para ir cavocar um pouco mais, para ir um pouco mais a fundo, dando mais dicas. Num outro momento, a gente pode até trazer mais alguém também, para que possa até mesmo fazer uma linha cronológica da história, a história do louvor. Quem sabe fazer uma música, a gente traz aqui um violão, traz um teclado, a gente faz um tempo de louvor, inclusive, né? Legal. Eu acho que vai ser bem legal para que a gente possa municiar, porque tem poucas ferramentas para esses irmãos, né? Então eu acho que é muito válido isso. Tá. E deixa eu dar uma dica para os músicos que estão no nível legal, conhecimento de instrumento. Ensine os adolescentes da sua igreja. Então você que é guitarrista, pega um adolescente lá que tem habilidade, que você percebeu, que gosta, que fica te olhando, ensina ele, ajude, porque você vai precisar se aposentar e alguém precisa ficar no seu lugar. Preparar a próxima geração, se você entendendo como ser um adorador e ensinar ele, vai ser mais fácil de ele aprender do que talvez com um professor lá do mundo, né? Sim. E eu acho que é muito importante isso. É claro que a musicalidade você tem que ir para Belas Artes, por exemplo. Sim. Os caras vão te ensinar os detalhes. Sim. Mas é bom sempre ter um irmão lá da igreja com aquela técnica dentro da igreja. Tu vai desfrutar depois desse momento com os irmãos, né? E outro ensinamento muito legal é contrate o Giovanni para fazer a propaganda da sua empresa. Que ele vendeu o meu curso e vendeu o Belas Artes agora no final, na derradeira. Ai, meus irmãos, que tempo precioso, Giovanni, tivemos aqui. E a gente vai fazer o B e o C, o parte 2 e parte 3. Sim, vamos fazer. Porque cabe fazer, inclusive, trazer uma galera para ministrar aqui. Sim. Fazer um louvor, vai ser legal. Sim, vai ser muito legal e diferente, tá? Isso, eu canto. Diferente, trazer cantores aqui. Canto. Pronto, vamos fazer. Gente, estamos aqui então, vamos fechar esse podcast, o Santo Podcast, esse é o número 11. Falamos um pouco de louvor congregacional. Fala, Giovanni. Siga em todas as redes sociais, porque estamos no Facebook, no Instagram, Twitter, TikTok. Se inscreva. Então a gente percebe que muita gente visualiza os nossos vídeos, mas às vezes não está inscrito. Isso. Então, por favor, nos ajude. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho lá, porque é legal. Você vai receber as notificações dos cortes e é muito legal. Inclusive no nosso Instagram. Todo dia sai corte, tá? Todo dia sai corte. Todo dia a gente tem um trechinho para você. Bacana. Giovanni, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Valeu, Arthur. Que Deus te abençoe. Valeu quem acompanhou até agora e que Deus te abençoe.